prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4h05. Muito boa tarde para você que está aí conosco, chegando agora com Metrópole Saúde na nossa programação da Rádio Metrópole. Hoje, terça-feira, dia 18 de abril, vamos juntos até as 5 da tarde, como sempre, com o nosso espaço aberto para você participar, interagir conosco, esclarecer suas dúvidas. Hoje a gente vai falar aqui sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e HIV. Nossa conversa hoje será com a doutora Giovana Rico, médica infectologista. Você, claro, já aproveite para mandar sua pergunta, participar. 3505-5000 é o telefone para você ligar, conversar conosco ao vivo, mandar mensagem no WhatsApp do Grupo Metrópole. Também youtube.com/portalmetro1. Lá você acompanha a gente, também tem o chat para participar. E metro1.com.br, nosso portal está aí atualizado com as principais notícias do dia. Então lá você acessa, se atualiza e também participa aqui conosco do Metrópole Saúde. Doutora Giovana já está por aí conosco para a nossa conversa. Muito boa tarde, tudo bem? Oi, querida, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Maravilha, olha, a gente que agradece a disponibilidade, é sempre oportuno poder conversar aqui sobre os diversos assuntos que permeiam a infectologia. Mas eu acho que especialmente quando a gente entra nesse tópico das infecções sexualmente transmissíveis, doutora Giovana, acho que a gente tem que sempre bater e reforçar as mesmas teclas. E eu queria já começar falando um pouquinho sobre isso, né? Afinal de contas, não é só no período do carnaval, não é só em períodos específicos que a gente precisa falar sobre elas. Exatamente. É extremamente importante, né, que nós retomemos esse tema sempre, não só nos momentos de maior incidência dessas doenças, como você colocou, nas festas de finais de ano, carnaval, mas principalmente nos grupos bem vulneráveis que a gente sabe hoje, os jovens, os adolescentes, né, os profissionais de sexo, as pessoas que têm realmente múltiplos parceiros. Então, é um assunto que a gente tem sempre retomado e conversado com bastante ênfase, porque hoje a gente tem uma série de medidas de prevenção, não só as que já existem, sabidamente, como o uso de preservativo, mas também outras medidas, né, atuais de prevenção, como a profilaxia para o HIV, profilaxia para a exposição e detecção precoce dessas doenças, né, principalmente para esse público mais vulnerável. Perfeito. Esse é um ponto, e a gente trouxe aí já, né, esse destaque para alguns públicos específicos, mas a gente tem aí também, me corrija até se eu estiver errada, eu acho que de uma maneira geral para a população, a sensação de que, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis sumiram, né? A gente ficou muito tempo sem ouvir falar em sífilis, sem ouvir falar em outras, HIV, né? A gente conseguiu aí ao longo dos anos estabelecer um tratamento, manter esses pacientes, né, bem acompanhados, e a sensação que eu tenho é que a nova geração que chega, né, os jovens que estão aí, não conviveram com o HIV como a gente conviveu, né? Então a gente tem um pouco dessa redução, digamos assim, de percepção de medo, entre aspas, não sei se a palavra seria essa. A gente precisa voltar a ter campanhas e reciclar, digamos assim, esse novo público em relação a isso. Isso, sem dúvida. O que a gente tem percebido, Stephanie, é que há um decréscimo dessas campanhas, né? A gente sabe da dificuldade do uso, da adesão ao preservativo, na grande maioria das vezes pela população. Então, o que a gente tem visto é uma realmente diminuição dessas campanhas. Inclusive, isso a gente imagina que isso deva começar nas escolas, nas universidades. Como eu disse, o público jovem, o público adolescente, que inicia sua vida sexual, tem tido uma incidência muito elevada de HIV, né? E de outras doenças, como você bem colocou.
A gente tem vivido, principalmente nesse período da pandemia, um aumento expressivo de casos de sífilis, por exemplo. Pacientes que têm repetidas infecções por sífilis, então que vão nos serviços especializados, fazem seu tratamento e voltam depois de 2 meses com um novo quadro de sífilis. Então, é necessário, é primordial que se bata nessa tecla da prevenção. A questão do uso do preservativo, aliado a essas outras medidas, como eu coloquei, né, de medicações que possam prevenir o HIV. Hoje a gente tem medicações altamente potentes na prevenção da aquisição do HIV para esses públicos e outras infecções sexualmente transmissíveis. A própria clamídia, a gonorreia, o HPV, né, são infecções que a gente tem visto uma crescente nessa população. E por mais que nós conversemos com os nossos filhos, os nossos parentes, os outros pacientes, os jovens têm essa sensação que você colocou de destemor, né? Então, os jovens, eles são destemidos, eles acham que não vai acontecer nada. E há uma certa confusão. O fato de termos hoje uma prevenção, por exemplo, para o HIV, não isenta o risco de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, muitas vezes o paciente ele faz a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, mas ele adquire sim outras infecções, como sífilis, HPV, a própria clamídia, gonorreia, herpes e dentre outras infecções. Então, a gente precisa trabalhar essa população como um todo, não só na prevenção do HIV, mas também dessas outras doenças que são igualmente importantes. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que a infecção por sífilis ela pode acarretar uma série de patologias futuras. Então, a gente pode ter problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, pacientes imunossupressos, aqueles que têm HIV ou outras doenças imunossupressoras, fazem infecções mais graves pelo treponema, né, pela infecção por sífilis. Então, é importantíssimo colocar tudo isso, que hoje nós temos essa prevenção, nós temos como detectar, e a profilaxia para a exposição não isenta o risco de outras infecções. Importantíssimo. Aqui, inclusive, já tem uma pergunta, e eu acho que vale super a gente já trazer aqui. A Alessandra, ela diz o seguinte: boa tarde, Stephanie, doutora. É muito bom ouvir falar sobre esse tema. Sou mãe de adolescentes e fico muito receosa. Tento praticar a chamada educação sexual em casa, mas confesso que muitas vezes acabo ficando perdida com determinadas perguntas ou situações. Qual é a orientação que devemos dar aos nossos filhos em caso de chegarem perguntando o que fazer se tiver uma relação sexual desprotegida? Fiquei um pouco em pânico com isso. Isso é uma excelente pergunta, né? A gente tem debatido esse tema com muita frequência ultimamente, e hoje já temos alguns centros de prevenção de infecções, né? Principalmente aqui em Salvador. No Pelourinho nós temos centros, várias UPAs já estão preparadas para receber profilaxia pós-exposição. Então, nesse momento, a orientação que nós fazemos é procurar um centro especializado, onde será oferecida a esse adolescente, a esse jovem, uma série de medidas, entre elas a profilaxia pós-exposição, que aí já muda um pouco, né, o contexto. Sim. Você não está usando uma prevenção, você está usando uma medicação que vai fazer exatamente com que o indivíduo não se infecte após o ocorrido, após o ato, vamos dizer assim, sexual. Então, ele vai poder fazer essa profilaxia pós-exposição, que a gente usa um esquema de, normalmente, 3 drogas, por um período em torno de 28 dias. E, além disso, ele vai também receber orientações em relação à profilaxia, ou seja, a prevenção de outras doenças, como doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, clamídia. Se for uma menina, a gente faz a contracepção, né, se houve risco. E também a prevenção para hepatites. Então, hepatite B, a gente sabe que existe o risco de contaminação no ato sexual desprotegido, então é feita a profilaxia ou com vacina imunoglobulina, dependendo da situação de cada paciente. Mas hoje é muito importante que a gente saiba disso, que existem esses centros e que a gente possa levar esse adolescente para fazer esse acompanhamento, e a partir daí ele vai ser acompanhado por um período, habitualmente de 3 a 6 meses, para se fazer as sorologias, né, e realmente
avaliar se houve alguma contaminação. Com a profilaxia pós-exposição, que a gente chama de PEP, né, eu falei antes da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, nós diminuímos muito o risco de aquisição do HIV. Então, esse risco ele cai praticamente para números desprezíveis. Se você utiliza a profilaxia num tempo hábil, né, quanto mais cedo você for, melhor, mas até 72 horas a gente utiliza essa profilaxia pós-exposição. E a partir daí a gente vai fazer todo esse acompanhamento. Essa questão que ela coloca de como conversar com o adolescente, isso é um desafio para todos nós, né, para todas nós mães e pais. Mas o que a gente costuma dizer é que, entendendo a situação de cada adolescente, que hoje realmente a adesão ao preservativo está muito aquém do que nós gostaríamos, a gente precisa sim conversar a respeito de como minimizar esse risco de aquisição de HIV. Então, se você tem, por exemplo, alguém na sua família, seu filho ou alguém que você conhece, que tem riscos repetidos, ou seja, costuma ter relações sexuais desprotegidas, inadvertidas, e você está precisando levar para fazer a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, esse indivíduo, esse jovem, ele é candidato a fazer a PrEP, que seria a profilaxia pré-exposição. Então, ele vai ser levado a um centro de aconselhamento e, a partir daí, vai ser identificada a necessidade de se fazer essa medicação, muitas vezes de uso contínuo ou até sob demanda. Então, existe a chance de se fazer continuamente a medicação ou sob demanda, ou seja, quando houver o risco, quando o indivíduo for submeter ao risco, ou ter relação, ele pode utilizar a medicação. Esse é um ponto importante, eu ia até te perguntar, mas já foi falado aí a respeito do grau de eficácia, né, tanto da PrEP quanto da PEP, né, o que reduz aí em termos de risco. Mas eu queria aproveitar que a gente falou sobre essas possibilidades que já se tem hoje, tanto em relação à pré-exposição como após a exposição. A gente já falou aí dessa janela de 72 horas, né, o tempo, né, indicado aí máximo para buscar essa medicação. Elas têm efeitos colaterais, doutora Giovana? É importante a gente falar disso também? Sim, o que a gente percebe é que o uso da medicação antirretroviral em indivíduos que fazem essa medicação continuamente pode acarretar sintomas, pode acarretar eventos adversos, mas neste caso da PEP, são eventos que acontecem com menor frequência. É claro, Stephanie, que depende muitas vezes da questão psicológica. Tem pacientes que ficam altamente ansiosos e isso interfere demais na questão dos eventos adversos ao uso da medicação. Mas o que a gente vê é que os eventos mais comuns, muitas vezes um enjoo, um empachamento pós-prandial, ou seja, após a alimentação, um pouco de dor epigástrica, dor de estômago, pode acontecer diarreia, mas como o uso ele é limitado a 28 dias, esses eventos eles são muito menores do que, às vezes, quem utiliza a medicação por longos períodos, né? Porque por longos períodos a gente já vai ter alguns eventos adversos mais comuns, alteração renal, alteração óssea, muitas vezes alteração de exames laboratoriais no fígado, enfim. Mas para uso na PEP, por exemplo, e até mesmo na PrEP, que são outras medicações que a gente utiliza, mas igualmente confiáveis e tranquilas de evento adverso, a gente não costuma ter uma frequência grande de abandono ou de interrupção do tratamento ou da profilaxia por conta de eventos adversos. E, aliado a isso, a gente também dispõe hoje de uma série de medicações que podem ser utilizadas, né, concomitantes. Claro que isso tem que ter uma avaliação criteriosa, porque algumas medicações não podem ser utilizadas, mas uma grande parte das medicações de uso habitual a gente consegue utilizar para minimizar esses eventos, enjoo, dor de estômago, tem algumas medicações que a gente utiliza também. Então, a gente não tem visto uma interrupção de tratamento por evento adverso, são eventos bem leves. Aí. Você que está acompanhando Metrópole Saúde, a gente conversa hoje com a doutora Giovana Rico, médica infectologista, abordando aqui a questão das infecções sexualmente transmissíveis, HIV. Tem perguntas aqui já no YouTube também, vou dar uma passada e lembrar vocês que a gente está ao vivo por lá, youtube.com/portal Metro1. Tem Léo Mascarenhas aqui já marcando presença no chat, ele diz boa tarde. Uma pergunta, doutora, aumentou o número
de doenças sexualmente transmissíveis entre casados e idosos. É isso mesmo? O que é que aconteceu? Isso mesmo. Nós temos visto principalmente, né, com a aquisição das novas drogas para aumentar a potência sexual, aumento da expectativa de vida da população masculina e feminina, mas principalmente os homens, né, com as questões de uso de alguns estimulantes sexuais. Temos sim visto um aumento da incidência de infecção sexualmente transmissível, incluindo HIV. Então a gente costuma brincar, né, na universidade, com os alunos e com os pacientes de um modo geral, que o fato de ser idoso não te exclui do risco de ter HIV. Então, a gente tem que pensar, sim, em HIV quando a gente recebe um paciente que aparenta ter imunossupressão ou tem um quadro esquisito, um quadro que você não consegue explicar muito pelos exames, precisa se pensar em HIV. Então, não só o HIV, mas a sífilis tem tido um aumento expressivo, como eu coloquei. Então, o exame de HIV, o exame de sífilis, exame de hepatite, eles têm que fazer parte do nosso rol de investigação de pacientes de todas as idades, incluindo os idosos. Com relação à questão da relação entre casais, né? Seja casais sorodiscordantes ou casais soroconcordantes, a gente vê realmente esse aumento. E principalmente hoje é importante colocar que os casais que são sorodiscordantes, ou seja, um parceiro é HIV positivo e o outro não, a gente disponibiliza também o uso da profilaxia pré-exposição. Claro que a gente sabe que quando você tem um casal onde um usa medicação para HIV, por exemplo, e ele é indetectável, ou seja, o que quer dizer isso? A carga viral dele é zerada, a gente não tem vírus no sangue, o risco de transmissão ele é zero praticamente. A gente diz que não existe risco de transmissão. Mas ainda assim, essa profilaxia ela é oferecida, né, se assim o casal desejar, tá? Então hoje, o que eu diria para vocês é que num exame de rotina, mesmo para quem é casado, mesmo para quem tem uma relação estável, isso não nos isenta, como profissional de saúde, de solicitar, né, não exclui essa possibilidade de uma contaminação por qualquer uma dessas infecções. Então, é importante que isso seja bem frisado para que a gente inclua esses exames sorológicos no nosso rol do check-up anual. Importante. Eu vou até aproveitar que a gente falou desse aspecto dos exames. Chega sempre aquela pergunta. A gente falou até o questionamento da ouvinte, que falou, meu filho me relatou que teve uma relação desprotegida. Primeiro passo, claro, atendimento, né, tem a possibilidade, né, da profilaxia após exposição, vai ver qual é o caminho. Mas sempre se pergunta, eu imagino que deve chegar aí no consultório também o questionamento. Doutora, com quanto tempo dá para fazer o exame e descobrir se de fato, né, houve alguma contaminação? Tem essa janela precisa? Vai depender de que tipo de doença está se procurando? O que a gente fala sobre isso? Ótima pergunta também. Em relação ao HIV, hoje os testes novos, né, os testes de quarta geração, que detectam não só anticorpos, mas antígeno também do vírus, a partir de 2 semanas você já tem positividade do exame. Então a gente dá uma janela aí de segurança em torno de 2 a 4 semanas. 4 semanas seria o tempo mais ideal, vamos dizer assim. Mas hoje, sem dúvida, a gente tem um resultado muito mais precoce. Com relação às hepatites, a gente tem uma janela um pouco maior, né? Hepatite B, hepatite C, às vezes a gente precisa de 3 meses, né? De 4 a 6 semanas, às vezes até 3 meses para que esse exame seja positivo. Mas, Stephanie, é importantíssimo colocar que nós temos hoje os testes rápidos, tá? E esses testes rápidos, em vários centros de referência, são disponibilizados. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem um risco iminente de infecção ou teve uma exposição de risco, ele pode se dirigir a um centro de referência ou unidade de pronto atendimento. Lá a gente tem os testes rápidos para hepatite B, para hepatite C, para HIV e sífilis também. E a partir dali você já pode receber o tratamento. Mas é importante colocar que, mesmo que esse exame dê positivo, a gente precisa fazer a confirmação, tá? No caso do HIV, 2 testes rápidos com metodologias diferentes já dão diagnóstico. Mas a gente sempre procura esclarecer para o paciente que ele precisa procurar depois o centro de referência, ou unidade de atendimento especializado, para repetir esse exame e ter certeza
até porque existem exames complementares, né, como o CD4, a carga viral, para ter certeza de que ele realmente está infectado pelo vírus HIV. Com relação às hepatites, essa janela é um pouquinho maior. A sífilis, a gente também tem uma janela de algumas semanas, para 2 a 3 semanas para diagnóstico, mas os testes rápidos nos ajudam muito nesse diagnóstico precoce e já em instituição de tratamento também assim que o paciente já recebe o diagnóstico. Tá aí. Olha, Gal passando aqui, diz que não tá no chat do YouTube, mas marcando presença aqui no WhatsApp. Tem também uma pergunta de um ouvinte que não deixou o nome, e diz aqui: boa tarde, doutora. Tenho um conhecido de 17 anos que teve relação com outro homem. Recentemente, ele falou para um amigo que descobriu que esse homem tinha uma doença ruim. Só falou assim, doença ruim. Achamos que poderia ser HIV. Qual seria o primeiro passo para descobrir se é isso e se ele também está contaminado? Bom, a questão do paciente ou da pessoa com a qual ele se relacionou, precisa entender esse contexto, né, Stephanie? Se é alguém que ele já tem um contato de mais tempo, que possa fazer o exame, ou que possa contar para ele, enfim. Na verdade, a gente costuma dizer que a obrigação de proteção é de cada indivíduo, né? A gente não pode transferir para o outro a responsabilidade da nossa proteção. Então, neste momento, o mais fácil, eu acho que para ele, é procurar um centro onde ele possa fazer até uma unidade de pronto atendimento, onde ele possa fazer o exame, né? Lembrando desse período que eu coloquei para vocês aí. Exames de 4ª geração já detectam anticorpos e antígeno a partir da 2ª semana, com mais segurança na 4ª semana. Então, ele precisa procurar uma unidade de saúde para fazer essa avaliação, não só em relação ao HIV, né? Ele aproveitar e fazer todas as sorologias, hepatite B, hepatite C, sífilis, HTLV, que é outro vírus que a gente não falou aqui, que também é um retrovírus, da mesma família do HIV, que também é transmitido por via sexual. E esse rol de exames, eles precisam ser feitos para ele detectar se houve, por acaso, alguma contaminação. Isso é muito importante. A relação anal, ela tem um risco maior de contaminação do que a relação vaginal, por exemplo. Então, homens que fazem sexo com homens, a gente costuma dizer que esse risco ele aumenta à medida que você tem cada intercurso sexual, aumenta esse risco de contaminação. Pela própria questão de, às vezes, ter mais lesão de mucosa, às vezes sangramento, né? E, então, nesse contexto, ele precisa realmente ser testado. Eu acho que vai ser o mais fácil nesse momento, e tem que ver há quanto tempo essa exposição aconteceu. Como eu falei, a janela de uso de profilaxia pós-exposição, o ideal é até 72 horas. A partir desse período, essa eficácia diminui muito. Então, a gente não tem como garantir que esse indivíduo ele vai ter eficácia com o uso da profilaxia pós-exposição. Mas é importante que se diga que houve essa exposição de risco, e cada vez que tem um indivíduo com exposição de risco, ele pode sim se achar interessante, se tiver vontade e for analisado como inclusão num protocolo de PrEP, ele pode utilizar a PrEP. A partir daí ele vai ficar seguro utilizando a PrEP. A gente costuma dizer que todo indivíduo que tem uma exposição de risco e que precisa fazer a PrEP, ele é um potencial candidato à PrEP, né? Se você costuma ter esses riscos com frequência, é muito mais interessante fazer a PrEP. Então, precisa ser avaliado, claro, a situação e afastado o HIV, isso é importante que se diga, a gente só faz a PrEP em quem tem HIV negativo, então a gente testa antes, e a partir daí ele vai ser seguido, vai ser orientado num serviço de referência e vai ter uma vida mais tranquila, mas lembrando que não vai isentar das outras infecções sexualmente transmissíveis, como a gente falou, né? Ou seja, o preservativo, que seria aí o primeiro ponto. Eu queria falar de prevenção antes da gente ir para o intervalo, e foi importante a gente trazer aí a relação anal, e tem também a relação sexual por via oral, né? A relação por via oral. Essas também entram aí nos riscos de se contaminar com um IST, né? O que a gente faz para se proteger? Preservativo em que situações? Em outras, como é que a gente atua na prevenção? Sim, o sexo oral, ele também é capaz de transmitir, muito menos. Então, a ordem, como a gente colocou, o sexo anal,
tem mais risco, depois o sexo vaginal, depois vem o sexo oral. Para a gente evitar essa contaminação, né, principalmente doenças como HPV, né, a própria sífilis, se tiver lesão aparente na genitália, você tem risco, sim, de contaminação. Herpes e o HIV também, mas em uma proporção muito menor do que o sexo com penetração, tá? Sim, o ideal era que o indivíduo usasse preservativo, né? O ideal era que a gente fizesse o sexo oral com preservativo, né? No caso do homem, né? O sexo masculino. Existem outros preservativos também femininos que são utilizados hoje, que a gente orienta, e a ideia é sempre estimular que isso seja feito. Se você tem uma relação monogâmica, uma relação onde você está sempre se testando, que é aquilo que a gente falou, não é o fato de ser uma relação monogâmica, é o fato de você ter uma relação monogâmica que você não corre riscos e você está sempre realizando o teste. Essa vai ter uma redução de dano. Esse risco de contaminação, ele cai muito, é o que a gente vê, mas não é zero, né? Se existe alguma outra possibilidade de você ter tido uma relação inadvertida ou algum outro risco de acidente ocupacional, enfim, nunca é zero, a gente tem que lembrar disso. Mas o preservativo, aliado às outras medidas, vacinação, uso de medicação, quando você tem alguma doença que você detectou precocemente, fazer exames precocemente, isso tudo, esse combo, faz com que a relação seja segura, né? É isso que a gente sempre coloca. Lembrar das vacinas, vacina para HPV, vacina para hepatite B, vacina para herpes zoster, por exemplo. Todas essas vacinas são aliadas nessa prevenção de doenças, não só infecção sexualmente transmissível, porque o herpes zoster não é, só o herpes simples. Mas, assim, a gente precisa sempre falar de prevenção também, lembrando das vacinas que estão disponíveis, né, na rede pública, inclusive, em muitas situações. Então, eu acho que esse combo é importantíssimo para que a gente tenha uma vida sexual mais segura. Ótimo. E eu já vou deixar esse gancho da vacinação para a volta do intervalo, porque está na hora da nossa pausa. Mas a gente segue daqui a pouquinho o Metrópole Saúde, conversando com a doutora Giovana Rico, médica infectologista, abordando aqui as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Na volta do intervalo, continuamos com as perguntas e seguindo o papo com ela. A gente vai para a pausa, Zé, e tem informações do trânsito no ponto. Vamos ver o que é que Luana Lisboa informa para a gente, se tem alguma situação complicada. E daqui a pouquinho a gente está de volta. O trânsito na metrópole. Boa tarde, Stephanie, ouvintes aí do rádio e também do YouTube. O trânsito está tranquilo na maior parte da cidade, com apenas 2 congestionamentos. O primeiro é lá na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Avenida CM, no sentido centro. E a lentidão começa ali na Marginal, em frente ao hiperposto, e vai até o Shopping da Bahia. O outro é na Rua Rio Grande do Sul, no sentido Orla, entre o Posto dos Namorados e a Avenida Otávio Mangabeira. Por volta das 3 horas, aconteceu um acidente também na Avenida Oceânica, no sentido Rio Vermelho, envolvendo um carro e uma moto. A SAMU ainda está no local. Os veículos ainda não estão na via, mas a região está com um trânsito um pouco lento. Desde as 7 horas da manhã, a Transalvador registrou 8 acidentes que deixaram 6 pessoas feridas. Luana Lisboa para o Metrópole Saúde. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Alô, alô, galera da Metrópole! A Bahia esse ano completa o bicentenário do 2 de julho, que é nada mais que a independência do Brasil na Bahia. A Metrópole botou pocano e produziu uma série especial que vai estar disponível no YouTube e nas nossas redes. Eu sou Matheus Buente, historiador e humorista, e vou contar essa história que vocês já conhecem ou acham que conhecem nos próximos episódios. Se ligue, que a estreia é nessa quarta-feira. Terça na horta, Atacarejo. Limão Tahiti, melancia, abóbora Maranhão ou pepino o quilo, R$1,89. Aí tem chuchu, melão amarelo ou banana prata o quilo, R$2,98. Abacaxi unidade, cebola branca, pimentão verde ou repolho verde o quilo, R$3,98. Batata doce, tomate ou batata lisa o quilo, R$4,89. Acém, peito ou chupa-molho com osso o quilo, R$19,89. Frango Seara o quilo, R$8,48. Atacarejo, menor preço da Bahia. Arroz, feijão e esperança.
café, farinha e solidariedade. Açúcar, leite em pó e amor. Nos últimos anos, o Brasil voltou ao mapa da fome. Mas você também pode ajudar a mudar isso, doando cestas básicas e alimentos. Saiba mais em bahiasemfome.ba.gov.br. Juntos somos mais fortes. É a Bahia de mãos dadas contra a fome. Participe. Governo do Estado. Sabe aquele lance do que é bom dura pouco? Nas Óticas da Fábrica, essa história não cola. A liquidação anual foi esticada, mas corre, porque a promoção tá acabando. Óculos e armações com 60% de desconto e 10 parcelas sem juros. Pros esquecidinhos, atrasadinhos e os que curtem uma oportunidade até o fim. Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Aracaju e Salvador e na Paulo VI, Pituba. Na VAC Águas você encontra os filtros originais Everest. Não abra mão da qualidade de quem mais entende de purificadores no Brasil. Sua saúde agradece. Compre agora através do 3033-6503 e receba no conforto do seu lar, com entrega e instalação grátis. VAC Águas, 3033-6503. Imagine a situação. Você está trabalhando e um filho ou parente seu passa mal em casa. Você está longe e não consegue ir socorrer. E então, como fica? É por isso que na hora da emergência médica há 30 anos, a Vitalmed é a sua melhor opção. Com a Vitalmed, você tem atendimento de emergência eficiente na sua casa e linha direta com o médico 24 horas por dia. Vitalmed, custa menos do que você pensa, vale mais do que você imagina. Associe-se 2202-8686. Responsável técnica doutora Diana Serra, CRMPA 11.414. Abril é o mês de combate ao câncer. Por isso, lembre-se de manter hábitos saudáveis e seus exames em dia. A Oncoclínicas está ao seu lado para cuidar sem limites. Responsável técnico, doutora Judete Lessa, CRM 3319. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 326861. Segurança pública está, de fato, nas principais prioridades do governo do Estado. Mas não basta dizer isso. O trabalho é grande e exige o esforço de milhares de servidores públicos. Servidores valorizados com salários, armamentos adequados, viaturas, helicópteros e, sobretudo, com a base de suporte dada pelo uso intensivo da inteligência, câmeras, identificação visual e uma central que agregue todos os envolvidos na segurança pública: Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. O governo federal agora passou a ser um parceiro fundamental no apoio da segurança do nosso povo. Além do governo estadual e do federal, vamos continuar trabalhando com o Ministério Público, Justiça, prefeituras para, em conjunto, trazermos paz aos baianos. Não é uma tarefa fácil e não há lugar para demagogia ou ações midiáticas. Segurança Pública, a luta de todos nós. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h38, de volta com o Metrópole Saúde. E vamos seguir com a nossa conversa hoje com a doutora Giovana Orrico, médica infectologista, falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis, HPV, citamos outras também. E a gente vai seguir essa conversa aqui. Voltando ao ponto ali final, doutora Giovana, do último bloco que a gente falou a respeito de prevenção, trouxemos aí o tópico das vacinas, né? A gente sabe que algumas delas estão aí e protegem. Eu queria falar, já começando aí pela vacina do HPV e a orientação, né, de vacinar ainda, né, os pequenos antes da iniciação sexual. Eu lembro, inclusive, quando chegou a vacina do HPV no SUS, né, e a recomendação da faixa etária, muitas famílias ficaram
aflitas, apreensivas, por que vacinar tão cedo? E aí eu queria já voltar trazendo esse ponto. Essa colocação que você traz ainda é um ponto de angústia, né, para muitas famílias, porque a recomendação que nós temos é fazer a vacinação a partir de 9 anos de idade, né? Então, adolescentes, então, saindo da infância, vamos dizer, iniciando a adolescência de 9 até 14 anos, seria o melhor momento, com uma preferência em muitos trabalhos em torno de 11 anos de idade. Então, eu vacino meu filho logo, eu deixo para vacinar depois. Vacinar meu filho com 9 anos significa, normalmente, explicar para ele que vacina é essa que eu estou fazendo. Falar sobre HPV, falar sobre essa vacina pode trazer um ponto que muitas vezes é indigesto para conversar com uma criança de 9 anos. Então, tem toda essa temática em relação a esse assunto. Eu acho que nessa faixa, entre 9 e 14 anos, a gente sabe que o SUS ele contempla essa vacina para meninos e meninas. Então, não esquecer dos meninos. A gente muitas vezes se preocupa muito com as meninas, mas a gente tem uma adesão menor do público masculino, aí, dos meninos, nessa vacinação. Então, entre esse período, 11 e 12 anos, alguns trabalhos mostram que é o melhor momento de você vacinar esse público. Então, eu acho que nessa faixa etária, você já consegue sim conversar com seu filho a respeito, ele já começou a ter essa iniciação na escola, né? Então, onde ele começa a ver em ciências, né, em biologia, a todas as questões do aparelho reprodutivo. Então, eu acho que esse momento é bem adequado. Claro que isso vai variar de família para família, mas é importante que a gente comece a falar sobre o assunto. O HPV hoje é a infecção sexualmente transmissível mais frequente e a gente sabe da questão da associação direta com câncer de colo de útero em meninas e câncer de pênis em meninos e outros tipos de câncer de boca, né, câncer de língua. Então, é extremamente importante que seja introduzido esse assunto no seu filho, é claro que avaliar esse melhor momento, e aproveitar que muitas situações, em muitas situações a gente consegue ter a vacinação pelo SUS, até essa faixa etária. A partir daí, você consegue fazer essa vacinação apenas em público específico, então, pacientes imunossupressos, transplantados, pacientes, né, que vivem com HIV/AIDS, ou outras doenças imunossupressoras. Existe hoje uma tentativa do poder público, assim, de movimentos de se ampliar essa faixa etária para mulheres, por exemplo, até 40 anos de idade no SUS, mas a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido. A partir daí, a gente precisa fazer a vacinação em clínicas privadas. Então, hoje a gente tem a vacina nonavalente em clínicas privadas, que foi um ganho enorme. Então, a gente tinha quadrivalente, que eram 4 sorotipos, e agora a gente tem a vacina nonavalente, que acrescenta aí mais 5 sorotipos de proteção, né, para esse público. E a gente tem que estar sempre atualizando a população e atualizando os pacientes para que, na medida do possível, eles consigam fazer essa vacinação, tá? Mas o HPV, sem dúvida, ainda é hoje um grande gargalo, vamos dizer assim, nessa situação de infecção sexualmente transmissível pela sua prevalência e pela sua grande chance de complicação quando não detectada a tempo e não tratada a tempo. Ótimo. Eu vou puxar aqui, inclusive, a pergunta de Vânia, que ela diz aqui, boa tarde. Já que falaram da vacina HPV, queria esclarecer uma dúvida. Quem já tomou a quadrivalente, as 3 doses, há 7 anos atrás, mais ou menos, deve tomar a nonavalente ou não tem sentido? Deve tomar a nonavalente, com certeza. A nossa orientação é que mesmo quem já tenha feito o esquema da quadrivalente, ou pelo SUS, ou na rede privada, você pode fazer a nonavalente, pelo menos no intervalo, respeitar o intervalo aí em torno de 30 dias, 30 a 60 dias de intervalo. Mas você pode e deve. Se você tiver condição, claro que a gente coloca aqui para a população. A gente sabe, né, dos valores de vacina em clínica privada. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso, mas se você tem condição de fazer, faça, porque você vai agregar aí, com certeza, uma proteção maior nessas questões de profilaxia para o HPV. Então, se ela puder fazer, sem dúvida, é uma excelente escolha.
Aí, a gente está com a doutora Giovana Rico, que é médica infectologista, e entramos nesse tópico aí do HPV. A gente já explicou a orientação da faixa etária, né, de 9 a 14 anos, né, vacinação disponível pelo SUS, né, especialmente por entender que essa é uma fase que ainda não se tem contato com o vírus. Vou trazer aqui o outro lado da moeda, doutora Giovana. Pessoas que tiveram, por exemplo, um exame que indicou que teve contato com HPV, especialmente mulheres, algum tipo de manifestação. Vale a pena a vacina também? Sempre vale a pena, porque a gente não sabe exatamente qual foi aquele subtipo que causou a infecção, né? Então, se eu tenho hoje vacina, onde você tem 9 subtipos para proteção, é sempre válido que você faça. É claro que se você se infectou por um desses subtipos, né, e você já tem uma lesão primária, uma lesão já complicada, essa proteção ela não vai ser a mesma. Essa vacina não avalente, as taxas de proteção estão de 97%, 98%. Então, quanto mais cedo você se prevenir, quanto mais cedo você fizer a vacina, menor o seu risco de contágio, menor o seu risco de complicação, uma vez que você tem esse contágio. Então, à medida em que a idade avança, à medida em que você tem exposições sexuais repetidas, essa prevenção, essa eficácia da vacina, ela cai. Mas sempre é válido, mesmo que você já tenha se infectado, você fazer a vacinação na prevenção de demais serotipos que você, por exemplo, não tenha tido infecção. Então, a ideia é sempre que possível fazer. Carla diz aqui, boa tarde, Stephanie, doutora, candidíase e clamídia, como é que a gente percebe? Tem sintomas? Sim. Candidíase é o principal sintoma, que é diferencial para demais infecções, é o prurido, né? Geralmente o paciente refere muito prurido, geralmente vem acompanhado de um corrimento, né? De um corrimento esbranquiçado. A candidíase, a gente não pode dizer que ela tem a mesma, vamos dizer, o mesmo caminho que as outras infecções, porque muitas vezes a candidíase é algo que você desenvolve por um desequilíbrio imunológico, né? A gente sabe das questões todas de fungo relacionado às questões intestinais e do sistema imunológico, alimentação, tem uma série de coisas aí que interferem em colonização por cândida e infecção por cândida. Então, não necessariamente a gente pode atribuir a candidíase a uma relação sexual. Né? A gente tem que fazer uma avaliação um pouco diferenciada em relação às infecções sexualmente transmissíveis. A clamídia, muitas vezes, é uma infecção oligossintomática ou assintomática. Então, existem até alguns colegas, existem alguns grupos que já fazem pesquisa de clamídia rotineiramente em consultório. Claro que isso também, do ponto de vista financeiro, a gente não faz isso pelo SUS de rotina. Existem hoje alguns grupos que fazem isso, mas é via PCR, ou seja, a gente faz uma técnica para detecção da clamídia, mas é uma infecção que muitas vezes você não detecta habitualmente por sintoma. A gente faz isso com preventivo, a coleta de clamídia muitas vezes é um preventivo, ou alguma pista, né, que a gente percebe no exame físico, ginecológico, o paciente reclama muitas vezes de algum sintoma abdominal, alguma dor, ou o ginecologista percebe alguma alteração no exame ginecológico ou no seu preventivo. Mas nem sempre a gente consegue detectar, apenas com sintomas e sinais clínicos, esse exame, né? Essa infecção por clamídia. Então, é muito importante ser feita essa triagem cada vez que a mulher vai no ginecologista para prevenção, e também a questão do parceiro. Se há alguma queixa do parceiro também, muitas vezes o parceiro também é assintomático. Então, tudo isso ela tem que ser... ficar atenta no exame ginecológico para que essa detecção seja feita de forma precoce. Tá aí. Uma dúvida que chegou aqui em relação à vacinação do HPV que a gente falou agora há pouco, quem fez a primeira dose com a vacina do SUS pode tomar a segunda dose com a nona na rede particular? Não é a recomendação. A recomendação é você finalizar o seu esquema do SUS. Tá? Isso é uma pergunta extremamente importante. Às vezes a pessoa faz a primeira dose
com a vacina do SUS e quer já fazer a nonavalente. Não é essa a orientação. A orientação é a gente completar a vacinação com o quadrivalente e, a partir daí, fazer depois a vacinação com a nonavalente. Essa é a orientação do Programa Nacional de Imunização. Aí. Eu queria aproveitar que a gente está caminhando para os minutinhos finais, seguindo aqui com a doutora Giovana Rico, médica infectologista. A gente falou das infecções sexualmente transmissíveis, especialmente, eu acho fundamental bater na tecla da prevenção. Mas nesse finalzinho, queria falar sobre tratamentos, especialmente para o HPV, ou para o HIV, que a gente falou muito aqui, né? Situação que, por exemplo, não houve condição nem tempo hábil de aplicar, por exemplo, a profilaxia pós-exposição, ou até que tenha sido aplicada, mas, enfim, tem esse diagnóstico, né? A gente falou, inclusive, de testar, retestar para confirmar. Confirmou esse diagnóstico. Como é que é a condução hoje em dia em relação a esse diagnóstico do HIV? Bom, hoje, paciente com HIV positivo, não diagnosticado, confirmado, iniciamos a terapia precocemente. Então, o paciente vai até o seu consultório. É sempre importante nessa primeira consulta ter todo aquele aconselhamento em relação a começou a tratar, ele vai usar essa medicação a vida inteira. A gente não pode falar ainda em cura, a gente não pode falar ainda em interrupção de tratamento. Então, uma vez que ele iniciou a terapêutica, ele vai manter essa terapêutica. Disso depende o sucesso do tratamento dele. Então, há muitos anos atrás, se achava que você podia esperar a imunidade do indivíduo cair, ou seja, o CD4, que é a célula de defesa, né, que a gente diz que é o soldadinho de defesa do nosso organismo, esse CD4 cair, a carga viral subir mais para que você começasse o tratamento, ou seja, tinha um melhor momento para iniciar. Hoje a gente sabe que não, que quanto mais precocemente a gente iniciar a terapêutica, melhor esse sistema imunológico vai responder, melhor essa imunidade desse indivíduo vai ser recuperada. Então, a gente não deixa chegar no estágio mais avançado para começar o tratamento. Então, hoje a gente vê, vários estudos mostram que quando você inicia a terapêutica com o CD4 ainda no nível acima de 500, né, você tem uma resposta, uma sobrevida muito maior desses doentes. E lembrar, Stephanie, que uma grande porcentagem desses pacientes, eles morrem de infecções que a gente chama de oportunistas, que são infecções associadas ao HIV, infecções que fazem com que esse paciente vá ao hospital, precise internar, muitas vezes precisa de UTI e vá a óbito. Então, a terapia antirretroviral vai evitar com que esse imunológico ele caia, ou seja, que essa imunidade caia e que esse indivíduo se infecte por essas infecções que eu comentei, né? Pneumocistose, toxoplasmose, criptococcus, são várias infecções que podem acometer essa população. Então, a nossa recomendação é, você fez um diagnóstico de HIV, procure um centro especializado. Felizmente, na nossa cidade, nós temos vários centros especializados, o Centro de Referência, o CEDAP, o Instituto Couto Maia, o Hospital Roberto Santos, vários outros centros, né, UPAs também, que às vezes você tem centro, o Marimar Novaes, vários centros onde você pode procurar ajuda, procurar auxílio, e o Hospital das Clínicas, né, que é onde eu trabalho também, onde você pode fazer esse diagnóstico e começar o tratamento mais precoce possível. A partir daí, a gente vai fazer um acompanhamento que normalmente é semestral. No início, ele é mais frequente, vamos dizer assim, a gente precisa que esse paciente volte mais vezes, para ver se vai ter questões de evento adverso, exames que a gente solicita. E a partir daí, esse indivíduo ele vai a cada 6 meses no centro, né? Então, hoje a gente diz que o HIV, quando bem conduzido, é uma doença crônica, como outras doenças, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, enfim. Quando o indivíduo ele é aderente, ele usa a medicação e ele é bem conduzido, esse paciente ele vai ter uma sobrevida muito grande e uma qualidade de vida muito boa. Então, essa é a orientação. Procure rapidamente um centro de referência para começar a sua medicação. Uma dúvida que me surgiu aqui para esse finalzinho e nesse contexto, a gente ainda separa HIV e AIDS? Sim. Por exemplo, a gente consegue que esse indivíduo não manifeste, né, a doença AIDS mesmo estando contaminado pelo HIV? Sim.
O objetivo da terapêutica precoce é você tratar o paciente HIV e não tratar o paciente com AIDS. O que é que define o paciente com AIDS? Além do nível das células de defesa, né, um CD4 mais baixo, geralmente o CD4 abaixo de 200, mas com infecções oportunistas, infecções que já definem ele como AIDS. AIDS é síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, por ser uma síndrome, ele contempla várias doenças que estão agregadas ao HIV. Então, um paciente com HIV e tuberculose, ele tem AIDS. Um paciente com HIV e toxoplasmose, ele tem AIDS. Aquele paciente que chega no consultório porque fez um teste numa UPA ou fez um teste no carnaval e deu positivo, ele é HIV. Então, o nosso objetivo, o nosso, vamos dizer assim, o nosso sonho de consumo é que todos os pacientes sejam tratados ainda soropositivos, sem manifestação de doença oportunista. Esse é o nosso objetivo maior. Então, por isso que a orientação fez diagnóstico, procure um centro de referência para início da terapêutica. Esse é o melhor cenário e é o que vai tornar a sua vida melhor, você vai ter uma qualidade de vida melhor e sem complicações, né? Sem necessidade de internação. Claro que não é a Disneylândia também, a gente não é todo paciente que começa o tratamento que vai estar isento de complicação, mesmo começando inicialmente, vamos dizer, de uma forma precoce. A gente tem, sim, eventos adversos relacionados à medicação ou doenças que se instalam depois, mas é muito mais raro, né? É muito mais difícil. Ele pode ter outras doenças. Aí vem as doenças cardiovasculares, doenças plurimetabólicas, que a gente chama, né? Hoje, Stephanie, a gente tem um problema sério nos ambulatórios, os pacientes estão muito bem do HIV, a gente costuma brincar que o HIV é o menor dos problemas dele. Muitas vezes o que leva ele à internação ou ao uso de medicamentos é doença cardíaca, diabetes, hipertensão arterial, que não costuma controlar com medicações habituais, dislipidemia, enfim. São várias outras doenças que advêm com o estilo de vida. Então, isso é extremamente importante. O paciente HIV, ele muitas vezes está super controlado, que ele está aderente à medicação, mas ele tem outras doenças que é do mundo moderno, né? Desse mundo, muitas vezes, que a gente não consegue comer direito, se exercitar. Então, lembrar que eles complicam muitas vezes de outras questões que não têm relação com HIV diretamente. Ótimo, importantíssimo para a gente fechar com essa informação. Nosso tempo chegou aqui ao final. É sempre muito bom conversar com a doutora Giovana Rico, entender esses diversos pontos aí da infectologia, mas principalmente nesse ponto das ISTs, falar de prevenção, falar de como a gente tem caminhado com os tratamentos. Então foi um prazer mais uma vez, doutora Giovana. Obrigada pela disponibilidade. Uma boa tarde. Prazer foi meu, Stephanie. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Um abraço a todos os ouvintes e a vocês aí no estúdio. Tá aí, um abraço, doutora Giovana. A gente conversou com a doutora Giovana Rico, médica infectologista, abordando aqui as infecções sexualmente transmissíveis. Se você não conseguiu acompanhar o programa do início, ficou com alguma dúvida, aproveita porque fica lá no nosso YouTube, youtube.com/portalmetro1. Acessa lá, pega do iniciozinho, esclarece suas dúvidas, foi uma ótima conversa. Metrópole Saúde fica por aqui. Na sequência vem Jornal da Cidade. Hoje, terça-feira, mas não tem doutora Gilda, ela vai deixar o gostinho de quero mais para a próxima semana. Mas tem entrevista com Raimundo Nonato Tavares, o Bobô, deputado estadual pelo PCdoB, campeão brasileiro de 88, ídolo do Bahia, presencial aqui no estúdio. Então, daqui a pouquinho o Jornal da Cidade. Um beijo a todos, amanhã estou de volta. Tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Centro de Tratamento da Obesidade.